Nós outros aqui juntos, em mais uma transmissão para todo mundo, sempre ocupado, sempre divando, sempre gostoso, sempre seu, só seu, e de mais ninguém, porque eu sou assim, eles adoram me ver, os machos. Tô ficando gostoso, hein? Quero tombar todo mundo, eu quero me vingar, quero lacrar, eu preciso, é necessário fazer isso. Esse lacre, vou fazer de novo, e de novo, até resolver. Pra quem chegou agora, já me fala comigo, deixa o oi, deixa o like, não esquece de mandar um beijão pra mim, dizer que você está aí, que você está online e que você quer me ver. Sempre e sempre. Servindo horrores. Cada vez mais gato, cada vez mais gostoso. Só servindo, só servindo. Reciclando dica com vocês. Não acho que vai ser fácil. Pra quem tá chegando agora, já manda o seu oi. Dizer aí o que você quer que eu assista. Mande dicas de conteúdo pra eu reagir. Eu vou dar as minhas melhores opiniões. Porque eu só lacro. Só venho pra lacrar. Não mais do que isso. Se for pra não ser isso, eu nem saio de casa. Ok? Então quem quiser vir aí deixar o celular, que já deixa. Quem quiser me ajudar na Live Pix, aponta o celular pra câmera, tá ali ó, a câmera pra tela, tá ali no canto. Ou então na descrição do vídeo do YouTube eu vou deixar aqui, é o link da Live Pix, se quiser dar uma contribuição. A partir de R$5 já é possível contribuir com o meu trabalho. E pra vocês, entretenimento. Quem fez investimento aí, quem sujou o nome, quem ficou todo cagado, tá, no SPC e no Serasa, sem possibilidade de ir nem vir, só pra deixar pra vocês o glacê do bolo, a cereja do bolo, que é esses conteúdos servem mais. Então, a capacidade motora está se perdendo, principalmente de pesquisa. Pesquisar basicamente facilmente no Google virou um sacrilégio. Já estão usando inteligência artificial até para isso, para você poder só abrir a boca e deixar cair dentro. É um sinal que a televisão prevaleceu, né? O modelo televisístico prevaleceu, de você ficar ali sentado, só assistindo o que vier. A diferença é que com a inteligência artificial, esse material vai vir para você de acordo com aquilo que você gosta. Então, sem necessidade de você ter que pesquisar ou a necessidade de você ter que esperar pelo conteúdo, de ser o que a emissora quer. Né, de que alguém escolheu, mas sim do que você tem como referência com base nos seus históricos de navegação. Então, justamente por isso que pessoas como eu estão aqui fazendo esse trabalho de arqueologia, né, de ficar caçando conteúdo na internet de interesse e fazendo as nossas análises. E após tudo isso, pegar esse conteúdo, editar ele de ponta a ponta, com muito capricho, com muita capacidade profissional, muita entrega, de vida mesmo. E é sobre, gente. Então, vamos deixar seu like nesse vídeo, pelo menos, de alguma coisa, mas se possível também ajude na Live Pix. Afinal de contas, eu também tenho um empréstimo, eu fiz um empréstimo para pagar a minha fiança. Eu fiz um empréstimo para pagar a fiança e por conta disso eu tô endividado. Preciso pagar o valor do empréstimo, que é um salário mínimo. Então quem puder me ajudar aí com qualquer quantia, já tenho aí R$100, ó, já recebi R$100 de ajuda. Mas quem puder continuar ajudando vai terminar em 3 meses. Ó, 2 meses. Tô desatualizado, já virou. E aí, gente, é isso. Vocês não me ajudarem, eu vou acabar sendo preso, sabe que eu vou cometer outros crimes, provavelmente. E aí eu não vou conseguir... Vocês não vão ver mais a minha carinha. Aí você é só mais uma pessoa que passa pela sua vida e que vocês deixaram passar e que não ficou. E ok, fazer o quê? E você é preso. Você é numa cadeia cheia de homens que provavelmente vão me estuprar todos os dias. Foi ruim? Foi ótimo. Ou você pode me ajudar, contribuindo com o Pix e dizer assim, não precisa cometer crimes. Você está no caminho certo. Você está no caminho certo e o seu trabalho vai ser valorizado. Você pode parar também de ficar trepando com estranhos para poder pagar suas contas, já que também o Privacy não tá dando em nada. O Now Play um pouco, mas o Privacy também não tá dando em nada. E eu fico aqui esperando que uma hora meu tempo brilhe, que o sol brilhe para mim, que eu possa pagar as minhas contas. Basicamente isso. Não tenho muita ambição além dessa. Só que hoje eu tenho que ficar metilando produtos no mercado, eu tenho que ficar pegando coisas na farmácia, na drogaria, para manter o status quo, né? Para manter beleza, para manter requinte, para atrair vocês e vocês me pagarem por isso. Mas eu só recebo palavras. E palavras não enchem minha barriga. O que enche minha barriga aqui, ó. O que enche minha barriga aqui, ó. Tá vendo? Adoro. Na live de hoje a gente vai falar sobre Reinhard Sinaga, o maior estuprador da história do Reino Unido. Os crimes que foram relatados, que foram descobertos pela polícia, correspondem a 2 anos de atividade, 2 anos e meio, entre 2015 e 2017. No entanto, a polícia acredita que ele esteja em atividade há pouco mais de 10 anos. Tem um filho da puta passando de moto aqui e não para com essa porra dessa bicicleta motorizada. Vi enfiar essa bicicleta no rabo dele. Saco. Nossa, quem inventou essa bicicleta motorizada merece levar um tiro de 12 bem na cara. Voltando ao Lupan Brás, ao canal Lupan Brás, Reinhard Sinaga é um indonésio que estava prestando doutorado na faculdade no Reino Unido, uma faculdade muito conceituada no Reino Unido, de família rica, Indonésia. É um criminoso, está preso, né, pegou prisão perpétua. No entanto, se ele cumprir 30 anos de cadeia, ele pode sair, cumprir essa liberdade de forma condicional. Obviamente que ele vai sair de lá muito velho, porque hoje ele tem 40 anos de idade, e eu não sei se ele vai ter muito saco para enfrentar a realidade tal qual ela se apresenta daqui a 30 anos, né, minha gente? Ele cometeu crime contra 48 homens, isso foi provado pela justiça. No entanto, acredita-se que seja mais de 200 homens. Os crimes começaram em 2015 e acabaram em 2017 após uma das vítimas, que estava desacordada, ter despertado desse episódio traumático e ter golpeado o
como que a gente chama ele? Um monstro na cabeça. E esse ficou desacordado, machucado, destruído. E aí tiveram acesso ao celular dele, a polícia pegou o celular dele e ali constatou horas e horas de filmagem de vítimas desacordadas, entorpecidas, com GHB, que é aquela droguinha que faz a pessoa ficar meio lenta, meio lesada. E aí encontrou horas e horas de gravação desse material e alguns troféus também que ele possuía. Então, além de fazer abusar das suas vítimas, especialmente homens héteros, na maioria das vezes, ou quase sempre, ou sempre, não tenho certeza, a gente vai ver o documentário feito aí por qualquer pessoa da internet para poder saber de fato. Encontraram relógios, telefones, isqueiros, objetos pessoais das vítimas. Muitas das vítimas diziam não se lembrar do que aconteceu, que tinham a impressão que algo tinha ocorrido com elas, mas não tinha certeza. Tiveram que fazer 4 tipos de julgamentos para condená-lo, sem direito a recorrer, sem direito à liberdade, sem direito a nada. A promotora do caso, a juíza, disse que ele é um monstro, falou que ele é uma pessoa que precisa ficar mantida presa e que por ela, a promotora disse isso, a promotora do caso disse que ele deveria estar preso, prisão perpétua, e que por ela ele nem tinha essa chance de liberdade condicional, que ele deveria de fato apodrecer na cadeia até os últimos anos de vida dele. Porque além de tudo, dele ter sido pego em flagrante, né, supostamente em flagrante, ainda teve a questão dele ficar debochando, falou que ele parecia que ele estava gostando daquele circo formado em torno do seu julgamento. Vamos ver se alguém chega, se alguém está me assistindo, pra gente poder dar andamento aqui nessa live. Se ninguém chegou, a gente vai começar. Ninguém chegou. Nem no Insta. No Insta? Não. Belíssimo, hein? Pessoal, quem quiser me seguir nas redes, tá tudo aí, tá? Tem as redes sociais, eu tenho os grupos. Tem grupo no Instagram, tem canal no Instagram, tem grupo no Telegram, tem canal no Telegram. Eu tenho o X, eu tenho Insta, eu tenho Face, Twitch, YouTube, eu tenho todos os canais possíveis. Já vou brilhar e eu vou me vingar de todo mundo que me virou as costas, que me bateram porta. Lembre-se disso. Vamos lá ver o que esse infeliz causou contra essas pessoas? Vem comigo. Este caso ocorre no Reino Unido e se estende por muitos anos. Reinhard Sinaga, ou Ray, nasceu em 19 de fevereiro de 1983. Ele nasceu em Jambi, uma cidade movimentada na ilha de Sumatra, na Indonésia. Embora tenha sido criado em Jakarta, em Java Ocidental, Ray pertencia a uma família abastada, com seus pais e seus 2 irmãos mais novos. Etnicamente, eles faziam parte do povo Batak, um grupo indonésio proeminente, conhecido por sua adesão a uma forma conservadora do cristianismo protestante. Ray, o mais velho dos irmãos, em sua comunidade tribal, tinha a responsabilidade de sustentar e cuidar da família, segundo a tradição, crescendo como homem gay no armário na Indonésia, país de valores islâmicos conservadores. Ele enfrentou... Aí já vem o caldo, né? Gay, rico, cristão, num país predominantemente preconceituoso, em que a existência homossexual é praticamente condenada, né? Um caldo aí com muito tempero, cheio de sazon, poderoso, um caldo poderoso. Indonésia, país de valores islâmicos conservadores. Ele enfrentou condenação de sua família e tribo por causa de sua orientação sexual, o que o obrigou a viver uma vida envolta em segredo. Com seus 1,70 metros, Ray tinha voz suave, sorriso carismático e usava óculos de armação grossa, o que o fazia parecer discreto e inofensivo. O jovem queria se libertar do... Meu, tá uma barulheira da porra aqui hoje nessa rua. Nossa! É uma moto que passa, é um carro que passa. Gente, tá demais! Em 2007, aos 24 anos, ele concluiu a graduação em arquitetura. Temos um arquiteto também. Qualquer semelhança seria mera coincidência? Ele conseguiu um visto de estudante e se mudar para Manchester, no Reino Unido. Por trás de sua aparência discreta, escondia uma escuridão distorcida. Sem passar pano pra ele. É sempre bom deixar claro o histórico dos criminosos. Ninguém simplesmente acorda e fala, eu vou estuprar 48 homens, ótimo. Não é sobre isso, não é isso. Quem pensa assim tem uma cabecinha de jerico, é um acéfalo e muito reducionista. Uma criatura complexa como ele possui diversos tipos de incoerências, né? Contradições, uma pessoa enrustida. Você tem noção o que é você ter que ficar fingindo o tempo inteiro que você é outra pessoa? Vocês não sabem o que é isso. O que é você o tempo inteiro tentar agradar os outros por medo de ser descoberto por algo muito bobo que é a sua sexualidade? Você não sabe o que é isso. E isso se você está em um país ocidental, em que o Estado é laico, como o Brasil. Pensa um país predominantemente islâmico e que você é um filho de uma pessoa rica, veio de família rica, e precisa lhe dar certo exemplo. Inclusive, ele é o irmão mais velho da família. Então ele tinha que, além de tudo, responder pela demanda dos irmãos mais novos, como responsável na ausência dos pais, como sugere a cultura. De certo modo, a gente fica sempre apreensivo, porque com todo esse histórico de uma vida muito bloqueada, com puberdade enrustida, um direito à liberdade negado,
algo que pra pessoa hétero é super comum, ela nem tem essa reflexão, porque pra ela é tão natural quanto respirar. E aí, do nada você é lançado dentro de uma cidade cosmopolita, contemporânea, futurística, né, que nada tem a ver com aquela vida sua na Indonésia, que é o Manchester no Reino Unido. E aí tudo isso aflora de uma vez só, tudo ao mesmo tempo. E faz muito sentido na história dele, que ele queira se vingar desses homens que o aprisionaram. Por isso que um dos comportamentos dele, em preferência por heterossexuais, se justifica, né, no comportamento. Como o corpo dele respondeu a isso, como o psicológico dele responde a essa ofensiva durante toda a sua vida, antes de Manchester. O serviço de promotoria da coroa descreveu Ray como o estuprador mais prolífico da história jurídica britânica e possivelmente até da história jurídica mundial. O visto de estudante de Ray permitiu que ele frequentasse a Universidade de Manchester, um lugar ideal para Ray ser aceito por sua homossexualidade. Alguém que fica preso, muito preso, e de repente, puf! Um excesso de liberdade muito grande, uma dose de heroína cavalar na sua veia. O que você sente? Você aproveita o máximo porque você tem medo que aquilo acabe. E de fato acabou, né? Afinal de contas, ele voltou a ficar preso, só que preso literalmente. Preso. Não só mais aquela prisão mental, mas agora uma prisão também física. Ele se apresentava como alguém amigável, tranquilo, confiante e modesto. E era tudo isso. Isso desqualifica ele de ser um predador? Tem um outro lado dele que também deve ser colocado. Você não difere de que ele era realmente modesto, acolhedor, sabe, amigo. Ele se apresentava como alguém amigável, tranquilo, confiante e modesto. Sua vaidade era notável, tinha preferência por homens masculinos e que se gabava regularmente de seu poder de transformar homens heterossexuais em gays. Começa aí o desvio de personalidade. Começa aí os desvios. Esse papinho que, eu posso ficar com os héteros, eu prefiro homens héteros. Tanto viado dando sopa, você quer se envolver com cara hétero. Cara hétero é BO. Cara hétero é BO. Homem só suga certo tipo de gays que se atraem por homens héteros, que não tem a ver só com pênis. Nem sempre são ativos, nem sempre são só passivos. Tem a ver com você não poder ser feito parte desse mundo. Que você foi excluído dele, você é gay, e aí a gente pode traçar um marcador entre o momento que perceberam que você era gay, o momento que você se assumiu gay, o momento que ficou claro que você não era do time deles, dos héteros. Quando você já está livre, livre sexualmente, é comum que você recorra a essa prática de estar entre héteros para poder se sentir parte deles, porque esse já era um sonho de infância e te foi negado. E aí você prefere estar com os héteros. Tem um outro exemplo que vai de acordo com isso, que são aquelas mulheres que dizem preferir trabalhar com homens, não com outras mulheres. Mesma coisa. Algo ligado a contrastes, assim, de estar próximo daquilo que você não é, no intuito de você absorver ao máximo a experiência. Ao contrário de pessoas que preferem estar com seus semelhantes. Eu prefiro estar com ninguém, nem com um nem com o outro, porque eu me basto em si mesmo. Me mama. A vida confortável de Ray em Manchester era financiada, em parte, por seu pai, rico, embora ele também equilibrasse os estudos com empregos de meio período, em um bar localizado na Vila Gay de Manchester, que ele mais tarde iria atacar. Essa era a mesma imagem de cara legal que a maioria pintava dele, que o contato visual constante e o sorriso dele eram às vezes perturbadores, sugerindo algo oculto e manipulador. Como dizem, o diabo se esconde nos detalhes. Então, realmente, por trás de uma figura cheia de comédia, de simpatia, bondade, filantropia, você tem que olhar bem no olho dela, você tem que olhar bem no olho dessa pessoa. O que diz esse olho? Os olhos são a janela da alma. Se você encarar nos olhos das pessoas, você vai encontrar a resposta de tudo, de tudo. Para não entrar em situações como essa, como eu já entrei, em situações como essa de estar sempre fingindo ser o que eu não era, eu passei a ser verdadeiro. Tenho sido verdadeiro, muito verdadeiro, muito verdadeiro. Não importa onde eu vá, eu sempre falo a verdade. Eu tenho passado desse jeito. Por muitos anos, para mim, isso era muito nítido, ser verdadeiro, por uma questão, inclusive, de sobrevivência, porque eu tinha medo das mentiras que eu pudesse contar e isso me prejudicar de alguma forma, e também pelo esforço gigantesco que eu tinha que fazer para poder ficar sempre agradando, atendendo às expectativas do outro. Isso desabou, assim, de uma forma bem drástica, desabou, e eu passei a não segurar mais nada, não guardar mais nada, a simplesmente omitir, isso eu faço. Só que quando se torna público, não tem porquê. Eu falo, abertamente. E friamente também. E é isso. Talvez eu não seja uma pessoa verdadeira. De fato, esse verdadeiro que fala as verdades na cara. Eu sou uma pessoa que omite as coisas. Mas quando elas se revelam, eu assumo o que aconteceu e pronto. Perturbadores, sugerindo algo oculto e manipulador. Essa característica inquietante, ela enfatizou, tornou a revelação de sua verdadeira natureza ainda mais horripilante. Ray tinha um olhar atento para homens masculinos, musculosos, altos e fortes, mas preferia que eles estivessem embriagados e sozinhos. Ray aparecia não só com um sorriso, mas também com um brilho predatório nos olhos. Perseguia possíveis vítimas ou rondava lanchonetes abertas à noite. Tá descrevendo certinho como o predador funciona. Eu adoro caçar. Adoro caçar, adoro caçar. E aí eu caço mesmo, mas eu não entorpeço ninguém. Recebo alguns convites, principalmente daquela rede social amarelinha, do iFood amarelo, Zion, para poder fazer
festinhas à base de entorpecentes no apartamento de algum nóia. Não vou, obviamente. Já fui, deu ruim, saí de lá e nunca mais eu fui. Não foi trauma, não foi trauma. Só foi porque eu achei que seria uma coisa mais especial e era realmente só porque o nóia queria que eu comprasse droga pra ele. Não teve nenhuma graça isso. Mas me ocorreu já de receber, quando eu morava sozinho, uma visita, que vocês já sabem um pouco mais dessa história, da qual eu fui surpreendido, quis me mostrar certos tipos de conteúdos, dos quais eu não tinha conhecimento, e me trouxe pela primeira vez o cristal, a famosa Tina. E essa visita me causou um grande abalo psicológico, psiquiátrico, que eu acabei indo parar em outro país, por conta das imagens que eu vi, e pelo aquele episódio fatídico. Isso aqui que ele tá narrando é muito mais comum do que parece. Pessoas que precisam realizar suas necessidades, e elas são muito categóricas nisso, elas preservam bem esse seu lado animal, não tem nenhum tipo de interesse em resolver essa situação, elas inclusive sobrevivem desse jeito. Eu imagino um grande louva-a-Deus engolindo uma borboleta, quando eu penso nisso. Isso que são os hospedeiros, eles ficam ali parasitando ao redor de um corpo, de um objeto, até que há na sua mente doentia uma leitura de padrões que lhe dê a segurança de abordar aquele corpo e disseminar dentro dele a sua necessidade demoníaca, diabólica. E de fato, o modus operandi é bem parecido para qualquer tipo de caçador. O que vai constar, e aí para o jogo social, é se você cometeu um crime ou não. E o quão grave é esse crime, porque a maioria dos crimes que são cometidos são tão irrisórios que nem valem a algema do policial. Sua abordagem sinistra e calculada fazia com que ele se apresentasse como um salvador, um bom samaritano. E aqui nós temos as imagens das câmeras de segurança que mostram ele saindo e voltando dos seus pontos de encontro, onde ele buscava essas pessoas, para poder provar que ele de fato cometia esses delitos. Seria mais interessante, essas imagens rodaram o mundo inteiro, tá? Eu já tinha visto essas imagens aqui já. Mas seria mais interessante se essas imagens tivessem companhia, mostrar ele realmente arrastando o homem pelas escadas, isso daí eu nunca vi. Foram só essas daqui mesmo, dizendo, olha, assim que ele fazia e tal, ele ia assim, assim, assado. Oferecendo um refúgio seguro. Para quem estava bêbado, Lá, caçando, só na caça. queria recarregar o celular, rever amigos ou prolongar a noite, o apartamento de Ray era uma tábua de salvação. Para muitos, à primeira vista, parecia Ratoeira. uma oferta razoável de alguém tímido e muito gentil. Uma vez, dentro de seu apartamento, Ray passava facilmente do papel de predador à espreita para o de anfitrião cordial, oferecendo um assento e bebidas, vodka, tequila, rum. Tudo bebida batizada. Nada é álcool de verdade. Só coisa misturada, só coisa tensa. É um comportamento de um hétero, né? Tudo bagunçado, todo desarrumado, fedido. O cara nem sente que está na mão de um viado, um vinhado. Qualquer que fosse a preferência, Ray apresentava a bebida escolhida, com uma substância A, algo como o gama-hidroxibutirato, também conhecido como gama-hidroxibutirato. Quem não conhece GHB? Tem inclusive gente que me vende isso, ó, me manda mensagem vendendo isso aqui no meu WhatsApp. Vende Padê, clonazepam, Rivotril, Própolis, Kay, só sintéticos. Eu sou criminoso? Não. Chamado de êxtase líquido. Gina, ou G, se você tomar demais, G. pode ficar muito sonolento, levando a um estado de inconsciência total. Ele se forçava sobre a vítima sedada e inconsciente, enquanto filmava todo o sofrimento. Assim, Nossa. ele poderia obter mais satisfação em uma data posterior. Sua onda de crimes foi em uma escala sem precedentes, com mais de 200 vítimas e é difícil saber por onde começar. Com a natureza desses crimes e a metodologia de sedação e predação de homens, as vítimas, ou não, conseguem se lembrar, ou não querem se lembrar, dos acontecimentos. A justiça para de olhar como ser humano e passa a olhar como um bicho mesmo. Usar termos como predador, ataque, ameaça, todos são conceitos do reino animal. E é o que de fato ele é, um animal. Né? Entra aquele balizador, né? Será que ele evoluiu? Será que ele desevoluiu? Eu acredito que isso seja de desavolução. Seja uma questão de desevoluído. Como que fala, gente? Vamos ver. Desevolução. Não, desevolução. Vou colocar assim, ó, oposto de evolução. Oposto de evolução. Involução. Uma criatura, um indivíduo excepcional como esse, a gente caracteriza ele como um ser evoluído ou como ser involuído? Qual seria a denominação para ele, para esse ente? Chamo de involuído. Alguém que não está em conformidade com as regras, as leis, as normas que a sociedade impõe é um involuído. Quer dizer que tem uma certa distorção, uma grande distorção da realidade e que por isso não entende o que é certo e o que é errado. E isso causa grande repercussão, esse tipo de história, porque é raro de acontecer. Não porque ele seja incrível. Mesmo o procedimento é bem básico. É você ficar ali observando uma presa. Quando a presa está disponível, que confere com a sua leitura de padrões, você intimida a presa para ter certeza que de fato dá para atacar. E depois que ataca, você faz de tudo com ela. Todos os seus requintes animais são despejados naquele objeto ali, o evoluído.
conseguem se lembrar, ou não querem se lembrar, dos acontecimentos. Tá chamado de Roberto. Para proteger sua identidade, ele relembrou sua história. Ele pediu a um dos funcionários da lanchonete se poderiam carregar seu celular enquanto ele esperava o pedido de comida. Mas essa conversa foi ouvida por Ray. Ray respondeu gritando: "Tenho um apartamento na esquina." Então Robert voltou ao apartamento de Ray, colocou o celular para carregar e ficou sentado lá. Ray insistiu e ofereceu outra bebida. Nesse momento, Robert achou que tinha algo estranho. Então, depois de 15 minutos com 5% de bateria no celular, tomou a decisão sensata de ir embora. Só acha que é metafísica, que é magia, que é religião, nada disso. Todo ser, toda criatura sente quando algo não está batendo, quando uma coisa não fecha com a outra. Cabe a você estar inspirado, inspirade, para ir além. Ah, foi proibido falar inspirade, verdade. Fiquei sabendo que o gênero neutro, a linguagem neutra, a lei contra o uso de linguagem neutra foi sancionada. E por conta disso eu posso ser preso por estar usando linguagem neutra. Então é isso. Saiba você que está inspirado ou inspirada à plenitude, a ir além. Quando está algo que não está acontecendo, e mais uma vez eu também sou a prova disso, de que quando algo não vai bem você tem que desistir e ir embora, faça isso. Desista e vá embora. Não pague pra ver, porque vai te custar tão caro isso. Vai te custar tão caro isso, vai te custar tão caro isso. O dano pode ser inclusive irreversível. Escuta a dica da titia. Fugir! Fugir! Get out! Get out! Get out! Em uma entrevista, declarou o seguinte: Nós estávamos em uma noitada na Boate Factory e, nas primeiras horas da manhã, eu perdi meus 3 amigos. E enquanto eu estava lá fora, o Sr. Sinaga se aproximou de mim e perguntou como eu estava, quem eu era e por que eu estava lá fora. Depois disso, ele me ofereceu para entrar no apartamento dele para me aquecer. Fui com ele até o apartamento. Eu só pensei, estudantes ajudando uns aos outros em Manchester. Quando entrei, foi aí que ele me ofereceu uma bebida. Ixi, Voltei desmaiou. para a sala de estar dele. Tomei 2 shots, um logo depois do outro. A partir desse momento, até hoje, eu não tenho nenhuma lembrança. Até às 6 horas da manhã. Apagou. Foi quando eu acordei e o encontrei em cima de mim. Ray gostava de se gabar de sua habilidade de transformar homens heterossexuais em gays. Nossa, o inferno que deve ser a vida desses caras depois que isso acontece. Acontecer isso na sua infância, esse contato com outros homens, já é muito difícil para os homens. O reino dos machos é muitíssimo limitado e cheio de preconceitos. Homem não toca em homem não vê homem pelado, homem não abraça homem não beija homem, justamente porque é um sexo frágil. Eles morrem de medo de tocar e gostar. Daí depois de barbado, adulto, vem um viado desse aqui e te viola. Como que fica depois? Perturbadíssima a cabeça. Quebrou dentro. E, sim, o que ele fala que ele se gaba de transformar homens héteros em gays, tem o seu cunho lá de 1,00001% de verdade. Porque uma vez que você prova, é difícil você não querer de novo. E não tem a ver de gostar ou não de outros homens. Tem a ver de que aquela prática abalou você psicologicamente. E tudo que causa abalo, você precisa de muita ajuda, de terapia, de remédios para poder tentar ter uma vida normal de novo. É uma prática que você retorne aquilo que te causou trauma. Você sentiu alguma coisa e ali ficou algum resíduo. E aí você acaba fazendo isso repetidas vezes, até se tornar uma prática. Sinto muito, mas é o que consta. Cometer um crime tão horrível é uma coisa, mas se desligar completamente, buscando um aumento de ego imerecido e fazendo piadas com os amigos, mantendo a verdadeira natureza dos acontecimentos escondida, é um outro nível. Mais ou menos, claro. A gente não menospreza aqui o fato do que aconteceu, né? Do qual que é o motivo de toda essa piada. Algo muito grave, algo muito triste e horrendo. Agora, é comum sim você aumentar, se gabar de algo que te aconteceu e aumentar essa situação. E falar que você fez, e que você é foda, e que você causa, e que você tudo que você quer você consegue, que você se safou e que não sei o que, isso é muito comum. Você gosta desse teatro, desse ciclo, de dizer que você lacrou, entendeu? Que você, que triste, que triste. Tanta gente tem essa necessidade de ser bajulado, dizer que você é incrível, que você tem aquilo que ninguém tem, que você salvou o dia. Em troco de quê? Em troco de quê? Disso? De ser esse otário aqui com essa cara de cu? Eu passei dessa fase. Graças a God. Sua sociopatia e narcisismo passavam despercebidos. Na superfície, o narcisismo dele e sua personalidade um tanto ingênua faziam algumas pessoas pensarem nele como um tipo de personagem Peter Pan. Não aparentava a idade que tinha. Em 2017, ele frequentava diariamente a Universidade de Leeds para seu doutorado com a tese Sexualidade e Transnacionalismo Cotidiano entre Homens Gays e Bissexuais do Sul Asiático em Manchester. Fez um doutorado específico, né? Será que ele se formou? Conseguiu se formar? Queria ler essa tese. Se a pessoa tem um relatório, documento acadêmico que passou por uma banca, né? Passou por uma revisão de profissionais, pessoas com autoridade no assunto,
Queria ver esse relatório, sim. Queria ver essa dissertação. Bem específica. Sexualidade e transnacionalismo cotidiano entre homens gays e bissexuais do sul asiático Específico. em Manchester. Ele foi reprovado no doutorado e continuou sua sequência perturbadora. Após sair do apartamento de Ray, numa manhã fria, ligou para o 999. Com um pânico trêmulo na voz, ele conseguiu dizer as palavras: 99. Olá, eu acho que um cara acabou de tentar me estuprar. Depois que me levou para a casa dele, eu não queria. Ao ser perguntado se tinha conhecido ele na noite passada, o homem respondeu: sim, e agora de manhã ele está em Veneno. cima de mim. Tipo, tentando, você sabe o quê? Ele ainda não conseguia dizer explicitamente Claro. o que Ray estava fazendo com ele. Até mesmo no dia seguinte, os acontecimentos ficam nebulosos por causa dos sedativos. Ele tentou explicar por que tinha sangue nas mãos. O homem tinha espancado Ray até deixá-lo em estado crítico. Menos de 10 minutos Olá. após o boletim de ocorrência, os policiais chegaram ao local. Que rápido a polícia britânica. Parabéns à polícia britânica. Olha, tem até mancha de sangue ali na porta pra poder provar que de fato houve agressão e dano físico ao Ray. Gosto assim. Cadeia neles. Ray estava no chão com uma grande quantidade de sangue ao seu redor. Como Ray estava tão gravemente ferido, o homem que fez a ligação de emergência foi preso. Olha como ficou o rosto dele. Tem as fotos dele todo fudido, ó. Deixa ele arrebentado. A cara toda inchada, a boca estourada, os olhos roxos. Fez um estrago bem feito na cara dele, riscou mesmo. Eu teria enfiado a garrafa no pescoço dele. Seria um pouco demais, né? Acho que ele poderia sobreviver pra poder ver agora o outro lado da história, que é a continuação da saga dele, só que dentro de uma cadeia de segurança máxima. Ray foi retirado de seu apartamento na Princess Road em uma maca e levado rapidamente ao Manchester Royal Infirmary. Não demorou muito para que a terrível verdade viesse Sim. à tona. Ray Perceberam. estava entrando e saindo da consciência, mas apesar de seu estado grave, ele estava determinado a saber onde estava seu celular. Gregory examinou a enfermaria e achou medo. seu celular debaixo da cama. O que deixou os oficiais perplexos foi que Ray, desesperado para acessar seu celular, deu ao policial o número de identificação pessoal errado, sem Claro. se deixar abalar. Por esses aparentes jogos, o policial insistiu e, eventualmente, recebeu o código e desbloqueou o celular de Ray. Ixi. Nesse momento, Ray susto. reuniu forças para se mover e tentou derrubar o celular da mão do policial. Olha! O policial ficou extremamente desconfiado. Então ele foi direto Que para o história! aplicativo de fotos e foi nesse momento que o segredo foi revelado. O policial se Nossa. deparou imediatamente com 3 miniaturas perturbadoras de um homem nu. Uma cena em que um homem, deitado de bruços e vestido, teve suas calças e roupas íntimas puxadas à força até os joelhos. Um indivíduo nu, identificado como Ray, se aproximou da vítima no chão e começou a forçá-la. O caso foi revertido, o verdadeiro culpado preso e o homem detido pela polícia liberado. Assim que foi liberado, Claro, né? o choque do incidente começou a diminuir, o homem colocou a mão no bolso de trás para pegar o celular. Foi nesse momento que ele percebeu que o celular que havia pegado, ao sair apressado do apartamento de Ray, era, na verdade, o segundo celular de Ray. História de filme mesmo. Como assim, a pessoa, além de tudo, tão desacordado que estava, assim, confuso, pegou o celular errado. E era o celular dele, do Ray. É, Ray, seus problemas começaram. Felizmente, sua batata assou e assou legal. Legal. Não teve jeito, não teve pau que subisse. Os 2 celulares, as 2 provas, na mão da polícia. Sua cabeça a prêmio. Após vasculharem seu celular principal, o secundário e discos rígidos do apartamento. Foi descoberto que Ray tinha mais de 3 terabytes de fotos e vídeos explícitos 3 terabytes? 3 terabytes? Que é isso? Mas o que é isso? O que é isso? Que é isso? O que é isso? Mas o que é isso? O que é isso? 3 terabytes, gente, de material. Onde estão esses vídeos? Credo. Você não pensou isso, né? Eu disse, mas você pensou primeiro. Ai, como eu tô performático hoje. e vídeos explícitos de mais de 200 homens que ele havia assediado ou forçado. Todos drogados, todos inconscientes. Que Cada absurdo. vídeo analisado por uma equipe da polícia. Os olhos aqui já tinham mudado já. Não era mais aquele olhar doce, inocente, sugestivo, no bom sentido, educado, acolhedor. Já é o olhar de quem assim, olha, acabou, acabou. Tanto que nem tem outro lado branco, ó. Só a bola preta, sugada. Parece que inclusive tá mais novo, né? Dá pra ele aqui uns 17 anos. Ao lado da cama, havia um tesouro de troféus. Celulares, carteiras de motorista e estudante, relógios e carteiras, todos de homens que ele havia Os violentado. troféus.
À medida que a investigação continuava e a primeira rodada de audiências começava, Nossa. os promotores conseguiram fazer com que 48 vítimas se tornassem o ponto focal do caso. Uma pequena porcentagem dos 206 descobertos Nossa, nessa noite de 10/5 de 2017, ele tava com uma vontade, uma fome. Saiu do apartamento, voltou do apartamento, ficou andando pela rua, correu entre 11 horas da noite e as 3 da manhã. Mal sabia ele que um mês depois ele estaria enjaulado, como animal que ele é. Outros 80 homens foram identificados e abordados, mas eles não quiseram participar do julgamento como vítimas. Mas muitos ficaram muito emocionados, como se a revelação do que lhes ocorreu, sem saberem, tivesse sido desvendada. Embora isso aconteça e que tenha causado um dano permanente ao psique desses homens, o resultado é tão perturbador que a própria mente, o próprio cérebro deu um jeito de esconder isso deles. Isso não quer dizer que não aflore. É sabido que mesmo que você não tenha consciência do que fizeram com você, os seus atos, seja eles quais forem, são reproduzidos a partir daquilo que te aconteceu. E se aquilo que te aconteceu foi algo muito grave, que causou inclusive um dano físico, sim, isso tem que ser revelado, para que você tenha acesso a essa informação e a partir disso busque a ajuda de um profissional habilitado e possa seguir com a sua vida normalmente. Simplesmente não querer saber, se assustar, esquecer, não quer dizer que você está exímio dessa dança macabra. Ao contrário, você está livre da consciência, de ter ciência do que te aconteceu, mas os seus atos, eles vão nortear toda a sua vida. E é a partir desses atos que a justiça tem receio que algo aconteça, e é importante que você tenha acesso à verdade para que você não ache que você virou um monstro por acaso, que existia sim em você uma semente que foi plantada e que ela está desabrochando. Aí vem a justiça e corta a raiz. É necessário que seja feito. Mais de 70 das vítimas buscaram ajuda para lidar e Isso. superar suas agressões, e alguns quiseram tirar a própria vida. Lógico. O julgamento foi um processo longo. Em um caso como este, é difícil não apresentar as 48 vítimas assistindo aos vídeos que mostravam elas sendo brutalmente agredidas por Ray, Isso. enquanto ele as observava. Que espetáculo pesadíssimo, teatro dos vampiros isso aqui. E o pior, não tem outro jeito de você fazer um julgamento, a não ser dessa forma. Precisa trazer as provas, que são as pessoas, precisa dar nome para elas, no caso deram números, porque eram muitas, precisa dar corpo ao caso, existiram corpos que foram utilizados, e existia o predador, que foi o protagonista de tudo isso. E aí precisa que todo mundo veja essa situação, todo mundo assista junto à verdade, inclusive o próprio público, para que nada fique em branco, para que todo mundo tenha acesso à verdade, todos os fatos. Devem ter distribuído ingressos para esse julgamento, para esses 4 julgamentos. Sempre que uma vítima era perguntada se ela estava no vídeo, os olhos de Ray se fixavam nela, e quando a vítima respondia que sim, uma sensação visível de euforia e satisfação podia ser vista no rosto de Ray. O advogado de defesa tentou dizer que os encontros foram consensuais, questionou as vítimas se tinham interesse em encenação e se sentiam sensuais ao serem filmadas. O advogado Horrível. de defesa demonstrava quase a mesma falta de emoção que Ray. Mas aí ele A tem que defesa ser de frio Ray, mesmo. alegando a Lógico. promotoria, prevendo a gravidade dos crimes, defendeu prisão perpétua sem liberdade condicional. Prisão perpétua é aplicada somente quando há casos de homicídio. Casos que envolvem estupro de vulneráveis, pessoas estavam vulneráveis justamente por estarem drogadas e entorpecidas, nunca tinha visto. Primeira vez que eu escuto. Se você matou alguém, com certeza. Inclusive existe pena de morte, né, para isso, em alguns países. Mas por estupro, independente da quantidade de vítimas, e ele pensando, nossa, eu fiz tudo isso. Caramba, eu lembro desse dia. Isso aconteceu. Que cena incrível. Custo é muito caro. Muito caro. Como sobreviver depois disso? Como se sobrevive depois de uma vida tão intensa como essa? Tem que ser muito forte para não cortar os pulsos, para não enfiar uma corda no pescoço, um lençol e se enforcar. Muito difícil. Não por arrependimento, mas digo pelo vazio mesmo. Você já fez de tudo, né? Você foi além. O que sobra depois disso? O juiz descreveu Ray como perigoso, profundamente perturbado e um indivíduo pervertido sem senso de realidade. Apesar de o juiz inicialmente considerar que o caso não justificava uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, uma audiência crucial em outubro de 2020 levou a uma reavaliação. Na audiência, a gravidade dos crimes de Ray não pôde ser ignorada ou minimizada. Como resultado, sua sentença foi aumentada de 30 para 40 anos. Tão extenso o que aconteceu aqui, é tão profundo, que não resta mais nada para a justiça a não ser aumentar a pena. Prisão perpétua a gente só dá para quem comete homicídio. É uma equivalência aí muito próxima, mais homens vieram à tona para contar. É importante mesmo que as vítimas todo dia acordem
olhem no espelho e digam pra si mesmas, não foi minha culpa. É muito, 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 muito comum que você se culpe por aquilo que aconteceu. Que você acha que você não deveria ter bebido, que você não deveria ter ido pra casa dele, que você foi burro, que você deveria ter feito diferente. Isso é muito comum. Vivemos num mundo com múltiplas realidades. Você só foi tragado pra uma delas. Nada teve culpa. Ele, um infeliz, que fez isso com você. Você, vítima, nada tem a ver com isso. Nunca se culpe, porque essa culpabilização da vítima é muito comum. Esse ajuste Certíssimo. garante que o destino de Ray estará nas mãos da Junta de Liberdade Condicional em 2060, quando ele terá 77 anos de idade. Já era. Acabou. Foi, querido. A sua vida agora é na cadeia. Isso aí. Protegido, alimentado, preso. Tendo que pensar em tudo que você fez. Lixo. Lixo de ser humano. Com essa carinha de garotinho que, eu não sei o que está acontecendo, o que vai ser de mim. Xilindró, cadeia, prisão perpétua. 77 anos, vai ser avaliado a possibilidade da saída dele. Não vai fazer falta nenhuma. Olha que bom que o tempo tá passando. Eu adoro quando o tempo passa. Falamos do Ray, essa peste aqui ilustre. Tô lindo, meu. Cada vez melhor. Tô muito gato.